Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, tento que gravar aqui no meio do jogo do João contra o Fokina, mas aconteceu a final de Viena no mesmo horário, um jogo grande entre Jannik Sinner e Alexander Zverev. O jogo foi bom, o jogo foi muito bom, foi dramático, foi duro, mas no final o italiano levou a melhor de virada, 2-1, 3-6, 6-3, 7-5, um jogo assim que o Zverev mostra que pode estar próximo desses caras, né? Mas ainda falta aquele algo, né, mais, né, tipo, no aspecto principalmente você pode falar da cabeça, se bem que hoje eu vou ser até honesto, eu não achei que o Zverev foi mal de cabeça no jogo, ele não cometeu muitos erros, assim, tipo assim, você acha, assim, bobos demais para um cara que tá lá no top 5, que quer ganhar grandes coisas. Sinceramente, eu acho que ele jogou muito bem, até o nível dele no segundo set não foi baixo, assim, né, que começou a jogar uma barbaridade. Ele, inclusive, sustentou um jogo de alto nível no terceiro set, levou o Sinner a cansar. Isso já é algo que o Zverev pode olhar e falar e sair de cabeça erguida desse jogo. Porque ele ganhou um set e ele mostrou que, assim, o Sinner teria que jogar mais do que o básico para ganhar dele. Isso o Zverev pode tirar de ponto positivo. O que ele não pode tirar de ponto positivo é o forehand no final do jogo, né? Porque, assim, lembra do jogo contra o Aliassime lá no US Open? O Zverev teve 3 winners de forehand em 4 sets, ou seja, menos de um winner por set no forehand, né? E é assim, de novo, fazendo a explicação para quem não conhece tanto essas terminologias, né? Senão você vai ficar igual você tá assistindo a Raíssa Leal, eles estão falando black flip, negócio lá, você não tá entendendo nada, só tá admirando lá o skate girando, etc. O que é o forehand e o backhand? Aqui eles resumem direita e esquerda, só que eu acho esses termos vagos e ambíguos, né? O forehand é o golpe que você bate do lado do braço dominante, para um destro aqui, obviamente, para um canhoto aqui. Quase sempre, nunca vi na vida alguém bater, tipo assim, forehand com duas mãos. Forehand é sempre com uma mão, porque é a mão dominante, pronto, né? Você tem, melhor alavanca, porque assim, o pulso você consegue ter mais elasticidade, então você com um pulso aqui você consegue gerar aceleração, direcionamento, controlar melhor o giro, entende? Você também tem uma postura melhor, você está de frente para a bola, né? E aí você consegue bater melhor o forehand, né? Isso normalmente a maioria dos atletas. E tem o backhand, quando você bate do lado do seu braço não dominante. Quando você tem a batida com duas mãos, né, que é o caso dos dois hoje, tanto o Sinner quanto o Zverev, né, aí tem alguns que usam, e o Sinner adotou isso, o Open Stance. O Djokovic deu uma popularizada muito grande, né, que você abre as pernas, tenta bater de frente para a bola. O Zverev é mais tradicional e faz funcionar muito bem o backhand dele, né. Batendo com as duas mãos, você tem, obviamente, firmeza, você tem lá, teoricamente, um direcionamento mais apurado. Com uma mão só, como o Federer e o Wawrinka fazia, né? Você tem que usar normalmente o giro do quadril para gerar potência. O Guga, infelizmente, se deu muito mal com isso, né? Ele é um cara que usava muito bem o giro do quadril para acelerar o backhand dele e acabou que teve uma lesão muito grave lá, né? Isso não é, tipo assim, exclusividade para quem bate backhand com uma mão. O Ian Murray também teve uma lesão similar ao Guga, mas a questão é um backhand que tende a ter mais ângulo, mais facilidade para slice, né? Mas tende a ser um pouco menos potente. De qualquer jeito, o backhand tende a ser um golpe que na maioria dos tenistas ele pode ser um pouquinho mais frágil, mais difícil de controlar, porque olha só a diferença, o pulso aqui, olha como é que ele dobra mais, você tenta fazer isso para trás, não vai, né? Você tem menos controle, né? A terminologia forehand é a favor da direção da mão, back é as costas, né? Contra a direção da mão, né? E o backhand tende a ser mais difícil. Tenta você empurrar uma garrafa assim, com a palma da mão e com as costas da mão, qual que você tem mais controle? Então assim, a questão é, o Zverev é um dos casos que ele tem muito mais confiança com o backhand que com o forehand. Tanto é que toda vez que o Sinner batia no backhand dele, a bola voltava quase sempre, né? Ele produzia winners, atacava na paralela e o jogo flui lindamente, né? O backhand do Zverev é uma coisa maravilhosa. Mas vai pro forehand, que teoricamente é o golpe que deveria ser o mais letal, o que o tenista tá do lado do braço dominante. A técnica não é boa, eu falo isso com tranquilidade. Eu não tô dizendo que é o pior forehand do mundo, mas é impressionante, ele duvida muito do golpe, a maior parte do tempo não está acelerando. Tanto que o ponto de quebra do Sinner ali no finalzinho do terceiro set, demora, que o Zverev faz um backhand na paralela dificílimo, e ele faz uma bola que o Sinner tem que se defender, ele joga uma bola alta, né? E aí o Zverev tem que atacar com forehand. A bola não vai no limite, ela não vai rápida, e aí o Sinner já volta pro ponto, né? Tipo, é um cara que assim, se você não fizer uma bola muito boa, você não vai colocar ele na defensiva, né? Você não vai conseguir machucar o Sinner se você não fizer uma bola muito boa, porque obriga ele a bater meio desequilibrado, né? Se ele tiver um mínimo de equilíbrio, ele vai achar uma bola rápida, ele vai te machucar. Então assim,
é muito bizarro como que o Zverev sofre para isso, porque assim, o biotipo do Danil, por exemplo, a técnica bem, podemos dizer, em singular que o russo tem, você pode até entender porque que ele é um cara que tem mais dificuldade de acelerar com o forehand, né? Mas ainda tem uma baita colocação de bola, né? O Medvedev ainda tem com o forehand uma arma absurda de contra-ataque, a gente já viu eles várias vezes, assim, aquele forehand na cruzada, na corrida, ele fazia um estrago danado. O Zverev não tem muita coisa no forehand que você fala. Você fala que o forehand paralelo não tem, o forehand cruzado não tem. Às vezes ele vai fazer, evidentemente. Todo tenista vai ter um momento que vai conseguir uma bola boa na paralela, na cruzada. A questão é a facilidade que ele consegue fazer isso e a frequência. E no forehand, o Zverev arruma muito pouco winner. Ele não é letal o suficiente. E aí, quando tem tenista que sabe explorar isso, consegue tirar o jogo do backhand dele, olha, fica difícil. Fica muito difícil. Hoje, assim, o primeiro set, o Sinner, a meu ver, foi um pouco teimoso de ficar tentando sufocar o backhand do Zverev, e o Zverev lidou muito bem. A partir do momento que ele distribuiu mais o jogo, escolheu os melhores momentos para ir pro backhand, tem momentos que você vai ter que ir pro melhor golpe do adversário. Isso aí é uma consequência natural do jogo, você não pode ficar sempre jogando no mesmo lado. Mas a questão é, quando ele começou a distribuir mais o jogo em quadra, isso funcionou melhor. Uma tendência natural do Sinner era acelerar no backhand do adversário, mas hoje ele enfrentou um cara que aguenta muito essas pancadas no backhand. Só que no forehand é curioso. No golpe que deveria machucar, no golpe que deveria ser letal, o Zverev não é. E assim, fez uma performance onde ele sacou muito bem, se defendeu muito bem, conseguiu fazer golpes de backhand fantásticos, se movimentou. Assim, foi uma boa partida do Zverev. É impossível falar que ele jogou mal. Olha os outros oponentes ali, o que eles estavam fazendo contra o Zverev. Quase ninguém estava dando trabalho, né? A gente elogiou e bateu palma pro de Minaur, que ele conseguiu quebrar o Zverev, o Sinner 2 vezes. O Zverev ganhou um set. Ele já ganhou um set do Sinner. E não é a primeira vez que ele faz isso com essa versão do Sinner. Lá em Cincinnati no passado, ele ainda tinha levado ao tie-break do terceiro. Ele é tenista. Ele é um tenista fantástico. Mas eu acho que assim, hoje, mentalmente, não foi pra mim não foi a causa, né, da derrota a cabeça dele tomar decisões equivocadas. Mas assim, o forehand ainda é uma barreira técnica no jogo dele. Isso é inegável, né? Não é o pior golpe do mundo. Eu acho, por exemplo, o backhand do Tsitsipas é bem pior. Tem golpes ali que você olha no tênis e você fala, é pior. Mas a verdade é, né? Tipo, se você pega pra um cara, pega no top 10 todo, né? A gente para pra pensar, todos têm forehands melhores do que o Zverev. Isso é ruim, entende? O cara tá querendo brigar lá em cima pro título de Grand Slam. Aí você pega ali, o forehand do Djokovic é melhor? Mesmo aos 38 anos, é. O do Fritz, nem se fale, né? Não preciso nem perder essa saliva aqui para que o forehand do Fritz é muito melhor. Você pega lá, o Ruud é melhor. Assim, olha pro Musetti, né? O Musetti, ok, não é um cara que acelera muito, mas acho que ele tem mais qualidade no forehand também. Você pode até pensar que, como um jogador como um todo, o Zverev vai ser, sim, melhor que o Musetti, melhor que o de Minaur, melhor que o Ruud, etc. Mas esse atributo do jogo dele, a meu ver, tinha que dar um próximo passo. Eu sou cético em acreditar que ele vai fazer isso por um simples motivo. Ele não troca o staff técnico. Eu não acho que o Zverev fez grandes mudanças no jogo dele nos últimos anos, né? Eu não acho que ele vê essa melhora técnica como a quebra de barreira para conseguir algo mais. Deveria, né? Mas o fato é que assim, o Sinner supera as adversidades, leva o nível no final do jogo e aquele negócio, né? Cansou, mas tem recurso, né? Tem bala ali no gatilho para conseguir... No gatilho é ruim, né? No ferrolho, melhor dizendo, né? Para conseguir distribuir bem o jogo, resolver pontos mais rápidos, né? As paralelas dele começaram a machucar muito mais a partir do segundo set, né? É um jogador muito completo, o Jannik Sinner. É realmente assim, pode ser um pouco previsível a maneira que ele joga, muito rápido, querendo sufocar muito o adversário, né? Mas a verdade é que assim, ele faz funcionar muito bem e é difícil quando um jogo desse entra você achar muitas respostas, né? Você tem que ter muita qualidade no fundo, se defender bem e ao mesmo tempo você tem que contra-atacar e atacar bem quando tiver a chance. O Zverev fez quase tudo certo hoje. Para mim o que faltou foi isso. Essa pancada mais letal no forehand, porque muitos pontos o Zverev poderia ter ganhado se ele tivesse isso a mais no jogo. E o Sinner é um cara que assim, você olha para um jogo e vê um buraco nele? Não, eu não vejo buraco no jogo do Sinner. Tanto é que ele tá jogando bem em todas as superfícies. E assim, para parar o cara, tá precisando de um Alcaraz. Uma hora ou outra, ele vai perder ali, tá? Foi quem ganhou dele, o Grigspor, o Bublik, ok. Acontece, o próprio Alcaraz não perdeu pro Goffin. O Alcaraz perdeu, acho que pro Hetka, né? Perdeu pro Fritz na Lever Cup, né? Perder faz parte, né? Perdeu lá pro Djokovic na Austrália. Assim, perder faz parte do tênis. Isso aí é uma coisa que acontece. Mas fato é que, assim, o Sinner e o Alcaraz ainda mostram ser um nível acima dos demais. E a verdade é que os caras têm que dar um jeito de cortar essa diferença e tem que buscar nos pequenos detalhes. Como eu disse, o Zverev, mais força mental e mais um forehand.
não dá para duvidar que ele possa incomodar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e parabéns parabéns a Jannik Sinner, campeão do ATP de 500 de Viena, acho que pela segunda vez, né, já que ele tinha ganhado em 2023. Então, meus parabéns aí ao Sinner, mais um título e mais uma grande vitória para ele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Até a próxima.